E aí, pessoal, sacerdotisa Lídia aqui falando, a bruxa preferida de vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre um assunto que está em alta, sobre um assunto que ainda gera muita divergência, curiosidade e até uma certa mistura, né? Quando falamos de demonolatria, luciferianismo, satanismo, parece tudo a mesma coisa. Goétia, Goécia. Então parece tudo igual, mas não é assim. A demonolatria, ela é um caminho que ela exige responsabilidade, que ela exige muito estudo, né? O demonolatra é aquele que ele vai estudar os demônios, né? Não tratamos como demônios, não tratamos como daimons, tratamos como deuses. Então nós estudamos os deuses, prestamos cultos, reverência a esses deuses. Porém, dentro desse caminho, temos algumas práticas, algumas regras e alguns pilares bem importantes. Então eu vou falar um pouquinho hoje, né, dentro do caminho da demonolatria, alguma das bases, né, alguma dos pilares, que são vários, mas tem uns mais importantes que são como regras principais. Então nós temos, né, uma das regras principais da demonolatria é a adoração. Então quando nós falamos em adoração ou ato de adorar, quer dizer o louvor, né, o prestar o culto com oferendas, com presentes, com lealdade, respeito. Então, a adoração sem o conhecimento, ela torna-se catastrófica. Porque no culto, né, de deuses, você tem que estudar e é essencial o conhecimento daquela divindade ou de várias divindades, porque geralmente nós prestamos culto a várias divindades, não somente a uma divindade, né? Então, aquelas divindades que nós encontramos mais conexão, aquela divindade que nós achamos que vai ter uma maior conexão conosco, com a nossa energia, nós prestamos o quê? Um culto de reverência, né? Então, nós vamos estudar, vamos buscar os conceitos antigos desses deuses, porque vamos lembrar que demônios, eles foram o quê? Eles foram catalogados como demônios após, né, a Igreja Católica demonizar os deuses antigos. Então, a maioria desses deuses, eles vêm do quê? Eles vêm aí do panteão árabe, eles vêm do panteão grego, eles vêm dos fenícios, cananeus. Então, nós temos aí deuses em todo o mundo. E esses deuses foram demonizados pela Igreja Católica e pelo cristianismo. Porque eles queriam deter o poder a um único Deus, né? A Cristo, a Deus, a Jesus. Então, esses deuses foram demonizados. Então, dentro agora da demonolatria, nós vamos prestar um culto de referência, de adoração e de respeito. Mas não tem como você adorar uma divindade, uma deidade, sem você conhecê-la, sem você entender que aquela divindade, ela teve várias transformações, ela tem partes negativas e positivas, como nós seres humanos também. Algumas divindades passam até por um processo humanizado, né? Tem características humanizadas até. Então, a pesquisa, os estudos dessas divindades, dessas deidades, é o que de fato vai te dar o encorajamento para tu prestar um culto com fidelidade, com conhecimento, com respaldo, né? Então, assim, a demonolatria é um sistema maravilhoso para quem não gosta de regras estabelecidas, mas na contramão, ela não é para quem é preguiçoso, tá? Ela não é para aquela pessoa que ela tem dificuldade de aprendizado, que ela tem dificuldade em estudar, que ela não gosta de ler, que ela não gosta de estar em busca de conhecimento. Porque tem muitos compêndios, né? Tem muitos livros ocultistas antigos. Temos aí os grimórios, que são as maiores bases de estudo de um demonolatra. São os grimórios antigos. Então, para quem quer ser demonolatra, tem que ter um estudo. Você tem que praticar um culto, uma reverência, sim, mas com estudo. Para te levar ao conhecimento daquela divindade de forma correta. Então,
essa é a primeira base, tá? Vou trazer aqui outros vídeos falando da demonolatria. E hoje nós estamos falando aí, né, de um dos principais sistemas de magia hoje praticados por ocultistas e magistas. Então, a demonolatria tá ganhando aí um grande cenário dentro do ocultismo, porque ela traz uma prática de magia muito, vamos dizer assim, sem dogmas, sem amarras, né? Ela é um culto bem livre, bem libertador, mas ela também exige muita responsabilidade do magista. Então, nos próximos vídeos, vamos trazer aí mais um pouquinho das outras bases e das outras regras para quem quer se tornar um grande demonolatra, tá? Até o próximo vídeo, deixa o like, comenta, curta, compartilha. Nós vamos trazer outros vídeos de demonolatria e sistemas de magia.